Pois bem, boa tarde, a paz do Senhor. Estou aqui lendo um versículo que me chamou muito a atenção. No livro de Juízes, no capítulo de número 13, o versículo em foco é o versículo de número 8, no qual Manoá, depois que a esposa contou a ele que tivera aquela visão, que o anjo lhe apareceu e falou que ela teria um filho. E então Manoá já se preocupou de pronto, não é? E fez uma oração já instantemente, dizendo: Senhor, peço que o Senhor mande o homem que apareceu à minha esposa para que venha a nós e fale para nós como será esse menino, como devemos educá-lo, como devemos formá-lo. Então, a minha visão nesse texto, e que chamo você para, junto comigo também, meditar, é a preocupação com a educação dos nossos filhos. Não é? Como nós criamos os nossos filhos, como nós falamos com os nossos filhos, como nós estamos formando os filhos. Graças a Deus, tenho 34 anos de casado, tenho 3 filhos homens, casados, pais de famílias, todos, graças a Deus, encaminhados na sua vida, tendo seus filhos, já todos na escola, os filhos dos filhos. Louvado seja Deus. Mas, no caminhar, no nosso dia a dia, pastoreando, cuidando de pessoas, sempre a gente escuta alguém reclamando dos filhos. E quem sabe você já não fez essa pergunta, não é? Onde eu errei? E já vi também pais chamando filhos de mal educados. Esse menino é mal educado. Esse menino não tem jeito. Essa menina, ela é peralta demais. Ela é muito mal educada. A gente coloca aí agora, então, alguns asterísticos, uns pontos de interrogação, uns pontos e vírgula, para a gente parar e pensar: meu Deus, se o pai está dizendo que o menino é mal educado, se a mãe está dizendo que o menino é mal educado, quem são os educadores? Parou para pensar? Então, quando você fala que o teu filho é mal educado, dói em dizer, mas tu és um mau educador. A lógica é essa. Então, mas Manoá, ele pediu a orientação da pessoa certa. Ele pediu para que o Senhor Deus o ensinasse, para que o Senhor Deus desse, então, as diretrizes como eles deveriam fazer para com o menino, como deveria proceder com o menino. Será que essa é a nossa preocupação? Será que essa é a sua preocupação? Querendo que Deus te ensine, que Deus te ilumine como você criar o teu filho, como você educar o teu filho. Então, queridos, eu quero, nesse vídeo, falar algumas maneiras, o que dizemos, o que falamos, como comunicamos com os nossos filhos. Como teu filho te vê, como você se trata. Então, para os nossos filhos, desde a sua infância, bem pequenininho, até a sua pré-adolescência, o pai, a mãe, o avô, aquele que cuida, aquele que está sempre ali segurando a mão, levantando, abençoando, é o herói. E às vezes ele te escuta você se menosprezar, você se desvalorizar.
ela vê você invejando a sua amiga, dizendo que você não tem sorte, que a sua amiga tem sorte, que o seu amigo tem sorte, que tudo do seu amigo é melhor do que teu, inclusive os filhos. Isso na cabeça da criança, na cabeça do adolescente ou do pré-adolescente, ou até mesmo do jovem. Isso é ruim, é prejudicial. Ele diz, eu acredito tanto no meu pai. Se o meu pai, que é o meu herói, está dizendo que não sabe nada, que tudo dele é ruim, inclusive os filhos, então eu não vou ser nada na vida. Então já começa por aí, não é? Então, se você quer ter filhos educados, seja bom educador. Se você quer que o seu filho se encontre na vida, primeiro você tem que se encontrar. Você tem que se achar. Não é se achar o melhor, né? A gente ouve muitos dizendo, fulano se acha. Ou então, quando vai falar de alguém, fala, olha, fulano ainda não se achou na vida. Fulano ainda fica quebrando a cabeça, fulano ainda não sabe o que quer da vida. Os teus filhos sabem o que você quer da vida? Você tem um foco? Você tem uma visão? Você tem um pensamento? Você é firme nos seus projetos? Você é firme nas suas condutas? Teu filho vê você começando um projeto e terminando o projeto? Você já festejou um projeto? Você já comemorou algo realizado? Comemorou, por mais simples que seja, a aquisição de um bem? Essa é uma das maneiras que a gente educa os nossos filhos a serem agradecidos. Mas tem pessoas que, quando adquirem ou compram um carro, falam, esse não é bem o que eu queria, não é bem o que eu gostaria de ter. Mas quem sabe um dia, não acredito, mas quem sabe eu vá conseguir, quem sabe eu chegue lá. Isso é educação. Você está preparando também o teu filho, a tua filha, para ser um mal agradecido, uma má agradecida. Porque sempre terá alguém possuindo algo de maior valor monetário, de uma marca melhor. Então, quando você tem um coração agradecido, diz, graças a Deus, eu já consegui, com o meu trabalho, com muito esforço, Deus me ajudou, que conseguimos adquirir. Esse é o nosso carro, esse é a nossa casa, essa é a camisa, esse é o meu sapato, é o meu tênis, é o tênis que Deus me abençoou. Mas tem pai que quando compra, já chega e fala assim, olha filhinho, não é o que eu gostaria de te dar, você merece um muito melhor, mas esse é o que o papai tem. Parece lindo, sim ou não? Mas ele já foi preparado antes para ter esse senso de conhecimento? Será que isso não vai surgir como uma pré-frustração? Então é maneira de nós educarmos os nossos filhos. Papai ou mamãe ou mãe, sei lá como você ensina, graças a Deus os meus filhos me chamam de papai e eu chamo meu pai, estou com 56, eu chamo meu pai de papai até hoje, né? E se ele estiver ver esse vídeo, um beijo aí no coração do meu papai, né? Então, é a maneira de muitos pais educarem os filhos. Papai, posso ir ali? Não pode não, mas pode ir ali na esquina, brinca ali na esquina. A compensação por um não. Às vezes a criança nem estava pensando em ir na esquina.
Ele ficaria muito satisfeito com: meu filho, hoje não, fique em casa. E nós já educamos, não é? A hora que o garoto pega o controle da sua televisão, está lá batendo na parede, aí você pega o controle da televisão, fala: me dê o controle da televisão, e entrega outra coisa. É a compensação pelo não. Quando ele receber lá na frente, não vai ter essa compensação pelo não. Lá na frente, um chefe, um supervisor vai dar um não sem compensação e ele vai se sentir frustrado. Lá na escola, o professor vai dizer não e ele vai se sentir frustrado. Ele vai se sentir, então, quase que lesado, porque ele já está educado a ter a compensação do não. Porque nós seres humanos, não é? Até eu estava ouvindo uma palestrante que eu gosto muito de ouvir, a Isa, ela disse: olha, o ser humano não envelhece, porque o ser humano não nasce pronto. Então o ser humano está sempre crescendo, o ser humano está sempre amadurecendo. Então, cada dia que nós temos, nós estamos tendo uma nova experiência. E não tem idade para nos educarmos. Até hoje eu ainda me educo. Em outras palestras, eu até dizia muito nem. Ou então não é. Né? E a minha esposa, outro dia, falou: bem, você está falando muito assim. E isso é uma educação. Então, nós nos educamos ou perdemos a educação. Tem um texto sagrado que diz assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, quando nós estamos formando os nossos filhos, educando os nossos filhos, qual é o tipo de conversação que temos junto aos nossos filhos? Somos reclamões? Falamos mal de tudo? Falamos mal de todos? Qual é o tipo de educação? Não é? Viu aí? Não é? Então é um ponto para pensarmos. Qual tipo de conversação que você tem? Que o teu filho, como o teu filho te vê você se tratando. Você vai lá, leva um currículo naquela empresa, naquela expectativa, aquela vontade. Aquele amigo disse que daria certo, mas de repente, cara, não deu. De repente ele fez um cálculo e o chefe não pensou como ele. E você chega em casa todo frustrado, todo angustiado, todo detonado. E fala: olha, eu não quero conversar com ninguém, hoje eu não estou para ninguém, não estou para ninguém. E o teu filho está sendo formado, está sendo educado. Como foi lá, amor? A esposa ou o esposo pergunta, né? Como foi? Ah, olha, dessa vez ainda não deu certo, eu estou aguardando, mas eu creio que se não der certo lá, algo melhor há de aparecer. Se não aparecer, a gente vai fazendo o que Deus preparar para a gente, o que acontecer para a gente, nós vamos vencendo. Sempre aquela palavra de otimismo, para que não corrompa a esperança do seu filho, para que não frustre o olhar dos seus filhos. Porque as crianças nos olham nos olhos. Parece que não, eles são pequenininhos, mas conseguem olhar dentro dos nossos olhos. Você não percebeu, né? Mas ele te olha. Ela te olha. Ela te vê quando está triste. Eu tenho certeza que você já foi surpreendido por um dos seus pequenos dizendo: por que a senhora está triste? Por que o senhor está triste? Por que o senhor está bravo? Por que a senhora está nervosa, está brava? Até mesmo dizendo: olha, o papai hoje está bravo. A mamãe está brava.
porque eles notam, eles prestam atenção em você. Quem sabe você, como educador, você ainda não prestou atenção. Aquele menino está chorando. Por que aquele menino está chorando? É falta de coro, muitos dizem, né? Falta de castigo. Pois bem, nem sempre. Às vezes ele está chorando, às vezes ele está triste, por conta de uma tristeza que foi transmitida automaticamente, simultaneamente, sem percebermos. E ele sente a nossa dor. Então, quando nós estamos falando de educação, quando nós estamos falando de formação de caráter, nós, pais, nós, tios, avós, babás, cuidadores, nós formamos isso nas nossas crianças. Então, fique aí atento. Aí você diz, mas então eu estou acabado, não é? Se o meu filho é mal educado, se a minha filha é mal educada, então eu sou o mau formador, o mau educador. Não, de maneira alguma, não se frustre. Você está ouvindo, você está sendo agora alertado, não é? Dentro da área da psicanálise, nós chamamos isso de gatilho. Está sendo agora um gatilho, está sendo armado para que você esteja em alerta. Um leque está sendo aberto na sua visão de educador. Porque tem uma guerra aí. Quem que educa? Se é o pai, se é a escola, se são os pais, se é a escola, se é os pais. Não é? Os pais educam, a escola ensina. Então, o professor até fala, olha, eu não tenho a obrigação de educar ninguém. Eu não tenho a obrigação de educar filho de ninguém. Eu estou aqui para transmitir conhecimento. Se você é um educador que assim pensa, eu te convido a mudar de opinião, porque conhecimento é educação. Os antigos, né? Os meus avós, o meu sogro, quando ele ia falar que alguém não tem instrução, não tem... Ele falava assim, olha, fulano não tem muita cultura, não é? Fulano não tem cultura. Quer dizer, eles estavam falando de leitura, de conhecimentos gerais, conhecimento de matemática, ele estava se referindo a isso. Agora, quando ele ia falar de educação, fulano não tinha educação, ele dizia assim, fulano não teve berço. Eu acho que você já ouviu. Fulano não teve berço, ela foi criado que nem animal. Ele falava assim, foi criado igual animal. Então, ele está falando disso, do pai, né? Do começo. Eu começo a educar o meu filho, começo a educar o meu neto, é do berço, é de criancinha, não é? Como você fala com o seu filho? Mas eu vou conversar com o meu filho como se conversa com um adulto? Não. Você vai conversar com o seu filho, com o seu neto. A gente tem uma conversinha até manhosa, né? Com o neném do vovô, fala lindinho do vovô, sim ou não? Não é desse jeito? É claro que é. Fala, né? Quando é a netinha, princesinha do vovô, príncipe do vovô. É assim. Mas falando palavras exatas. A pronúncia correta. É sapato, não é papato. Não é? Não estou aqui para atrapalhar o trabalho dos fonoaudiólogos, né? Mas tem muita gente pagando fonoaudiólogo porque ele foi um mau educador. Ele não conversou corretamente com os filhos. Não estou falando para conversar bruscamente.
você pode falar carinhosamente: lindinho do vovô, lindinha da vovó, lindinho do papai, lindinho da mamãe, da titia, vamos calçar o sapatinho, meu príncipe, dá o pezinho aqui, né? Aí dá o pezinho, dá... Educação, querido, educação. Isso é formação. A criança já vai, não é? Eu sempre, quando falo com os meus, eu procuro uma pronúncia a falar educadamente, mas de uma maneira que lá na frente ele não vai precisar ser reeducado, ser reensinado. Então, outro dia estávamos no mercado e uma senhora começou a conversar com o meu neto, que o filhinho dela estuda na escola. Aí ela perguntou para ele: ô Gabriel, com quem que você está aqui no mercado? Aí ele falou: eu estou com meu pai, a minha mãe, estamos aqui, meu pai, a minha mãe, o vovô e eu. Ela ficou assim e perguntou novamente: quem que está? Ele disse: olha, eu disse para a senhora, a mamãe, papai, o vovô e eu. Ela falou: nossa, é assim? Ele falou: nós só viemos nós. A vovó ficou em casa. Ele não entendeu a admiração dela, da colocação, não é, das pessoas, e ela ficou admirada. Mas é assim que nós conversamos. Naturalmente, a gente não precisa falar: olha, tem que falar assim. Mas, pastor ou professor, como você queira, eu não sei muito. Aí aqui está. Às vezes nós não informamos porque somos mal informados. E tem informações. Não é vergonhoso você começar a estudar. Eu vou te contar uma história real. Quando eu estava na escola, no colégio, meu pai me ajudava a fazer as tarefas. Quando eu fui para o 4º ano do grupo, aí já ficaram difíceis, principalmente aquelas tabuadas, né, com 2, 3 números na chave e tal, as divisões com 2, 3 números na chave, e aí o papai já teve dificuldade. Sabe o que ele fez? Ele foi fazer um Mobral. Ele trabalhava na prefeitura, cavando, naquela época não tinha as retros escavadeiras, então o serviço de esgoto, água, era feito tudo na pá, na picareta, aquelas valetas, e lá trabalhava meu pai e meus 2 cunhados hoje. Ele foi para o Mobral, ele pegava o meu caderno e levava para a professora, dona Lígia, em Ituverava, que dava aula no Mobral, e ela ensinava o meu pai. Aí no outro dia de manhã, bem cedo, antes da escola: meu filho, vem aqui, o papai já sabe te ensinar esse problema. Naquela época tinha muito problema, né? A escola dava problema para a gente. Então a gente tinha que resolvê-los em casa. E com isso meu pai é um grande educador. Depois ele tomou gosto pela escola e não parou. Então, querido, ser um educador, né, você chamar o teu filho de mal educado, você está se chamando de mal educador. Mas ainda dá tempo. Você pode procurar ajuda. Procurar ajuda na escola, procurar ler bons livros, não é? Ler boas literaturas, ouvir palestras, procure alguém para te orientar. Faça algo, invista em você. Quando você investe na sua educação, quando você investe em você, você está investindo nos teus filhos. Quando você investe em você pensando nos teus filhos, os teus filhos são abençoados. Seus filhos são privilegiados. Quando nós pensamos. Porque outrora, quando se falava de educação, a gente pensava num pé de amora, pensava num pé de goiabeira, pensava num pé de qualquer outra, que dava aquelas varinhas, né? Não sei se você conhece aquele ramo que dá no quintal, chamado vassoura.
Meu Deus do céu, que lá era uma tribulação. Fio do ferro elétrico era a maneira que outrora fugigava. Né? E a Bíblia manda também sujigar o menino com vara. Não é espancar, não. A Bíblia não manda espancar. Então tem aí uma interpretação. Não é? A gente corrigir o menino. Porque quando a gente às vezes não faz o menino chorar, lá na frente ele faz a gente chorar. Então a educação. Seja educado. Eduque os teus filhos. Quando nós falamos sobre educação, nós vemos alguns pais que deita como cavalo e levanta que nem cavalo. Não é? Não tem um momento de agradecimento, de intercessão. Nós temos que educar os nossos filhos. Se você crê em Deus, porque você pode ser um ateu e estar me ouvindo, que eu falo para todos, não é? Mas nós temos que ensinar os nossos filhos a serem gratos. Se você não crê em Deus, ensina o teu filho a ser grato às pessoas que lhe estendam a mão. Aqueles que são os beneficiários. Porque nós temos pessoas que nos beneficiam. Nós cremos em Deus, eu creio em Deus, e as mãos que nos estendem para nos ajudar, para nos socorrer, eu vejo como benefício de Deus. As mãos que às vezes estendem para nos prejudicar, para jogar uma pedrinha no nosso caminho, também eu vejo como, quem sabe, um corretivo, ou Deus permitindo para que a gente aprenda também com as dificuldades, aprenda a conhecer o ser humano. E aí eu não vou para casa chorando leite derramado. Então vive uma vida de faz de conta? Não, de maneira alguma. Eu digo o que aconteceu. Você pode dizer o que aconteceu. Você pode falar o que aconteceu. Mas de uma maneira positiva. Às vezes de uma maneira triste, mas não com negatividade. Então contando que sempre há uma esperança. Tem um amanhã. Não é? Estamos esperando o amanhã. Nós cremos no amanhã. Deitamos. E ao sair da empresa, quando você está despedindo dos teus amigos, você diz, até amanhã, né? A maioria, até amanhã, se Deus quiser. Oh, tenha uma boa noite, tenha um bom sono. Então, sempre pensa que o amanhã. E faça com que aqueles que aprendem com você, no automático, que o seu... Às vezes, que o seu inconsciente seja um inconsciente educador. Como é isso? A boca fala o que tem aqui, né? A boca fala o que o coração está cheio. O seu inconsciente vai transmitir o que você tem, o que você guardou conhecimento e consciente. O que você aprendeu consciente, você fará inconsciente. Como assim? Pense a primeira vez que você entrou no carro. Pense comigo. Você entrou no carro. Às vezes até assim. Custou achar lá o lugar de colocar a chave. Aí colocou a chave na ignição. Quem sabe esqueceu, quem estava te ensinando, esqueceu de te dizer para você colocar no ponto morto. Aí você virou a chave, o carro já deu aquele arranco, você tomou aquele susto. Despertou. Aí a pessoa diz, a primeira é aí. A segunda você volta. A terceira você vai quase perto da primeira. E assim sucessivamente até a quarta você volta, a quinta você vai para... Não é?
frente, e você ficou ali treinando. Aí depois de algum tempo de habilitado, algum tempo de dirigindo, o seu inconsciente já leva a marcha, já traz a marcha, já pisa nos pedais. O seu consciente aprendeu o conhecimento, armazenou, o seu inconsciente executa. A nossa educação com os filhos ou com as crianças tem que ser assim, no automático. Nós temos que condicionar o nosso cérebro. Nós temos que condicionar a nós mesmos a sermos bons educadores, conscientes e inconscientes. Se você é aquele que fala muito palavrão lá no meio dos seus amigos, no meio das suas amigas, se você de vez em quando xinga um pipipipi e etc., aí por mais que você policia junto aos seus filhos, a hora que o seu consciente está pensando em outra coisa, o seu inconsciente vai jogar. Teu filho vai ouvir, a criança que está sendo educada por você, até através do seu inconsciente, vai ouvir você falando. Aí, desculpa, não pode falar, é verdade. Outro dia eu ouvi uma mãe dizendo para o menino: menino, seu filho do mar. Aí o menino olhou nela e falou assim: mamãe, você é minha mãe, você está se xingando. Ela queria dar um tapa na boca do menino. E agora? Como faz? As nossas crianças estão inteligentes. Quando você xinga o teu filho de qualquer coisa, você está se xingando. Pense nisso. Não é que essa palavra, essa palestra faça em você um bom efeito, surta em você uma reflexão, mas não é para você ficar aí deprimido, oprimida, que você falhou ou que você está errando. Não, de maneira alguma. É para você tomar pé da situação e melhorar como pessoa, porque você é capaz. Eu acredito em você. Você viu assistiu essa live até o fim. Você é capaz. Viu? Fique aí até a próxima. Se você gostou, clica aí no sininho. Se não gostou, clica também para nos ajudar.